E aí, concurseiro, vamos continuar com o nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária. E agora nós veremos as espécies de orçamento público, tá? Veja que essas espécies podem variar segundo o critério utilizado para a diferenciação, certo? Qual é o critério mais cobrado em prova? É o do segundo bloco que nós veremos. Mas antes eu preciso te explicar uma coisa. Por quê? Porque esse tópico, quando é cobrado, ele é razoavelmente cobrado em prova. Ele vem, tá? Normalmente quando está lá no edital ele vem. Só que qual o problema? Normalmente vem falando só orçamento-programa, que você vai entender já no segundo bloco aqui desse módulo, fique tranquilo. Porém, o que acontece? Muitas vezes o edital ele não cobra as outras espécies de orçamento, só fala do orçamento-programa. Só que aí o que ele faz na prova? Ele faz o orçamento-programa em comparação com as outras espécies de orçamento. E aí que está o problema. Se o aluno não conhece, ele pode, por exemplo, marcar como errado, achando que não se refere a uma espécie específica de orçamento. Tá? Então, por isso que eu aconselho esse módulo também assistir completo. Tá? Vou trazer o detalhamento que é necessário para que você consiga responder as questões, tá? Um outro ponto importante relacionado a esse tópico como um todo, como as espécies de orçamento público, é justamente que existem vários tipos de orçamento público segundo vários critérios. Nós abordamos os principais, não tem como abordar tudo, porque muitas vezes a própria banca inventa um critério de diferenciação, tá? Nós vamos abordar aqui aqueles que são os principais, tá? E o primeiro critério ali é o chamado critério segundo a competência para realizar atribuições. Como assim? Você já deve ter percebido, se assistiu às primeiras aulas, se é importante para o seu concurso, estará no seu curso, você já deve ter percebido que o orçamento é uma atividade complexa, né? É o mesmo orçamento que você faz aí na sua casa, mas em razão da complexidade do todo que envolve, é uma atividade extremamente complexa, que é desenvolvida em várias etapas por vários órgãos. E aí, em um Estado democrático de direito ou não, eu tenho a divisão das funções do Estado em diversos poderes. Não tenho? 3 poderes como regra: executivo, legislativo, judiciário. Não é isso? E a divisão das funções atribuídas ao orçamento para o executivo e para o legislativo é que determina essas espécies de orçamento. Tá? Então veja que você já deve ter entendido que o orçamento é uma lei temporária que contém receitas e despesas. Se é uma lei, tem que ser votada pelo parlamento. Mas quem é o responsável pela elaboração dessa lei? Quem é o responsável pela execução dessa lei na hora de realizar as despesas? Opa, então conforme o tipo de orçamento segundo as funções, eu tenho orçamentos legislativo, executivo ou misto. Qual a diferenciação entre eles? O nome já vai te expressar. No orçamento legislativo, a ascendência é do poder legislativo. Legislativo. Como assim? O que isso quer dizer? Você já ouviu falar no regime chamado parlamentarista? No regime parlamentarista existe uma divisão de funções, né, na direção do país, onde chefe de Estado é o presidente da República ou o rei, é aquele que representa o país para fora diplomaticamente, tá? Enquanto que o chefe de governo é o primeiro-ministro, aquele que administra tudo que tem ali. Toda a administração pública fica sob responsabilidade dele. Veja que o orçamento tem muito a ver com a administração pública, não tem? É claro. É por intermédio do orçamento que o Estado, então, realiza as suas atividades. Ele atende às necessidades públicas da população. Ou seja, está diretamente ligado à administração. Sendo assim, é o primeiro-ministro responsável pelo orçamento público no regime parlamentarista. Porém, qual é a questão? Quem é que indica o primeiro-ministro, afinal de contas? Porque se for um presidente da República, ele é eleito pelo povo. Se for o rei ou monarca, no caso do regime parlamentarista, né, o chefe de Estado. Se for o rei, ele já vem de uma dinastia, ele tem direito ao trono. Então, o primeiro-ministro, ele é eleito pelo parlamento. Veja que depende da confiança do parlamento para que ele se mantenha primeiro-ministro. Ele tem que ter a maioria do parlamento. Então, o parlamento tem uma certa ascendência sobre a administração pública nesse aspecto. Haja vista que o grande chefe da administração pública é indicado pelo parlamento. Entendeu?
Por esse motivo, chama-se orçamento legislativo. Por quê? Além de desenvolver as suas atividades clássicas como poder legislativo, como aprovação e fiscalização, o Poder Legislativo também tem ascendência, indicando o primeiro-ministro, que é o responsável pela administração, que é o grande responsável pela execução e elaboração do orçamento. Então, esse é o orçamento legislativo. Já tivemos orçamento legislativo no Brasil, porque no Brasil nós já tivemos um regime parlamentarista, tá? Segundo ponto importante aqui, segunda espécie de orçamento, orçamento executivo. O que é orçamento executivo? Onde somente o poder executivo realiza as atividades. Pode até ter um poder legislativo lá que vai aprovar, mas não tem autonomia, tá? Então, o poder executivo, ele impõe a sua vontade, muitas vezes por intermédio da força. Agora, pensa bem, será que é legal um presidente poder fazer ele mesmo seu orçamento? Ele aprovar ou não ele mesmo, ou então colocar sob o crivo de um parlamento que não tem liberdade? Ou seja, não tem fiscalização. Ele mesmo executa e ele mesmo fiscaliza? Cara, aí não dá. Aí não é bom, tá? Esse tipo de orçamento, em regra, ocorre em regimes totalitários. Regimes totalitários. Ou seja, quando eu tenho um ditador, quando eu tenho quando não há efetivamente um poder legislativo atuante. E quando não há um poder legislativo atuante, em regra não há democracia, tá? Em regra não há democracia. Nós já tivemos no Brasil um orçamento público executivo? Sim, já tivemos no Brasil, porque nós já tivemos aqui um império, onde o imperador mandava em tudo. Já tivemos também um regime ditatorial, com Getúlio Vargas, já tivemos também um regime onde o parlamento não era completamente livre, na época do regime militar. Então já tivemos também orçamento executivo no Brasil, justamente porque não tinha a característica de independência do poder legislativo. Na minha prova, como vai dizer, ora, o responsável, a ascendência, a predominância é a do poder executivo, tá? Por fim, o orçamento misto. Orçamento misto porque eu tenho uma divisão de funções. O poder executivo é responsável por uma parte. Quais partes? Elaboração e execução. Elaboração e execução. E o poder legislativo é responsável por outras duas funções. Quais funções? Apreciação. E apreciação envolve aprovação ou reprovação, tá? E controle. Então, o Poder Executivo elabora e executa. O Poder Legislativo aprecia e controla. Aprecia aprovando ou rejeitando e controla a execução. Pronto. Qual orçamento? No Brasil nós já tivemos orçamento misto? Sim, estamos tendo agora. No regime presidencialista, quando o parlamento é independente, existe essa divisão de funções. O presidente da República, ele acumula as funções de chefe de Estado, chefe de governo, ou seja, ele representa o país externamente como chefe de Estado e administra internamente o país como chefe da administração pública. Além disso, ele vai então, ou melhor, em razão disso, ele vai elaborar o orçamento, mas ele não tem vinculação com o parlamento como tem o primeiro-ministro, tá? E ele vai depois executar o orçamento, fazer acontecer, executar as despesas. E o parlamento faz o quê? O parlamento vai apreciar essa lei quando chegar lá com independência, vai dizer, não, isso está certo, isso está errado, eu concordo e discordo em nome do povo, tá? Em nome do povo, porque a nossa democracia ela é mista, em parte ela é exercida de forma indireta por intermédio dos parlamentares. Em nome do povo eu não quero isso aqui não. Não, essa despesa aqui está certa. Opa, essa aqui já está errada. E vai aprovando, rejeitando, alterando, emendando. Sai um documento depois do parlamento em que o Poder Executivo agora vai executar. É ele que vai fazer acontecer.
Depois disso, vai fazer acontecer de qualquer jeito? Não, porque existem vários princípios que devem ser observados. E quem é o responsável pela fiscalização, tendo como função princípio, tá? Outros órgãos são responsáveis também pela fiscalização, tá? A gente está vendo só aqui, nessa classificação, a diferença entre os poderes. Quem é que também tem essa função efetiva? Ora, o poder legislativo fiscalizando a execução. Entendemos? Terminamos aqui esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta.